Você pode até se surpreender com o que estou prestes a revelar, mas saiba, nada aqui é coincidência. Esta mensagem encontrou você porque você é um dos escolhidos. Não é para todos, não é para curiosos, não é para os que vêm aqui apenas para ouvir palavras vazias. É para você. Apenas você que carrega a marca invisível do destino, a marca que assusta os fracos e desperta o ódio dos que vivem nas trevas. Se você sente o coração acelerado agora, se a sua alma vibra sem saber explicar o porquê, é porque reconhece que esta voz é para você. E se você não for o escolhido, você não conseguirá permanecer até o fim. Algo dentro de você vai se incomodar, vai rejeitar, vai querer sair. É assim que a luz expulsa a escuridão. Mas se você ainda está aqui, é porque dentro do seu espírito há uma chama que não se apaga. Uma chama que arde em silêncio há anos, esperando o momento certo para ser vista. Este momento chegou. Você não pode mais fingir que não é com você. Você não pode mais esconder quem você é. O tempo das máscaras acabou. O tempo da dúvida acabou. Hoje, você é revelado. Eles tentaram convencer você de que não era nada. Riram de você, apontaram o dedo, chamaram você de fraco, de incapaz, de tolo. Mas veja o que aconteceu. Toda vez que eles zombaram, você se fortaleceu. Toda vez que eles quiseram apagar sua luz, a chama cresceu mais alta. Eles não perceberam que estavam alimentando exatamente aquilo que os destruiria: sua fé, sua resistência, sua ligação direta com o sagrado. Eles perguntaram a todos sobre você, procuraram informações, buscaram confirmação. E todos, absolutamente todos, disseram a mesma coisa. Ele é o melhor, ela é a melhor. Não é ninguém como esse escolhido. E agora? Agora eles olham para você e se sentem idiotas. Agora eles percebem que a verdade estava diante deles o tempo todo. Você precisa entender a gravidade disso. Não é um elogio comum, não é um título vazio, é um selo espiritual, é um decreto do céu. Quando todos dizem que você é o melhor, não é porque eles realmente acreditam, é porque o Espírito força a confissão. Eles são obrigados a reconhecer, mesmo contra a vontade, que a unção está sobre você. E isso os enlouquece, isso os destrói por dentro, porque não há nada que possam fazer contra o que Deus determinou. Podem conspirar, podem planejar armadilhas, podem tentar apagar seu nome, mas já é tarde demais. Você venceu antes mesmo da batalha começar. Sinta a força disso. Você não está ouvindo um sermão qualquer. Não é um vídeo comum que você pode pausar e esquecer depois. É um decreto. É uma sentença escrita no livro eterno. Sua vida não é um acidente. Seu chamado não é imaginário. Há anjos ao seu redor agora enquanto você escuta. Há forças se movimentando, portas se abrindo, cadeias se rompendo. E tudo isso porque você aceitou ouvir, porque você permaneceu, porque você disse mesmo em silêncio: eu sou o escolhido. Agora entenda, este privilégio vem com responsabilidade. Não pense que ser o escolhido significa apenas receber glória e coroa. Significa caminhar por vales sombrios, enfrentar batalhas que outros não suportariam, carregar pesos que fariam muitos desistir no primeiro passo. Mas também significa que você nunca será derrotado. Nunca, porque a mão de Deus está sobre você. Porque cada lágrima que derramou foi guardada como semente de vitória. Porque cada humilhação que sofreu foi transformada em óleo de unção. Porque cada vez que disseram que você não conseguiria, você já estava 2 passos à frente, preparado por aquele que tudo vê. Seus inimigos estão confusos. Eles não entendem como você continua de pé. Eles não entendem como, depois de cada queda, você retorna ainda mais forte, ainda mais iluminado. Eles perguntam: quem sustenta essa pessoa? Como é possível que não desista? Mas você sabe a resposta. Você sabe que não é sua força humana.
Você sabe que há algo maior, há um poder invisível e irresistível que mantém você de pé quando tudo dentro de você já queria ceder. Esse poder é o selo do escolhido. Esse poder é a prova de que você não está sozinho. Nunca esteve, nunca estará. Por isso eu digo, não permita que a dúvida entre de novo. Não permita que a voz das trevas plante sementes de medo dentro de você. O medo é a arma deles, mas a fé é a sua espada. Use-a agora. Declare com sua boca: eu sou o escolhido. Eu sou a resposta. Eu sou a ameaça que eles não conseguem controlar. E quando você declarar, sentirá o peso sair dos ombros, sentirá a atmosfera ao seu redor mudar, porque palavras não são apenas sons. Palavras são chaves. Palavras são decretos. Palavras ativam o invisível. E a sua palavra tem poder, muito poder. E eu repito, se você não fosse o escolhido, não estaria aqui agora, não teria resistido até esse momento. Mas você resistiu, você superou, você atravessou noites escuras, dores profundas, abandonos cruéis. E ainda assim, aqui está você, de pé, vivo, forte, mais perigoso do que nunca. Porque agora você sabe, agora você se lembra, agora você não pode mais negar. Você é o escolhido. E todos que disseram que você era o melhor, agora se curvam diante da evidência. Eles parecem tolos, mas você brilha. Eles parecem fracos, mas você governa. Eles parecem perdidos, mas você encontrou o caminho. E este é só o começo. Preste atenção agora, porque o que estou prestes a liberar não é apenas uma reflexão, não é uma opinião, não é um consolo barato. É um decreto espiritual. É uma convocação divina. Não é opcional. Não é para amanhã, é para agora. A mensagem que você recebe neste instante carrega vida ou morte. E não falo de morte física, falo de morte espiritual, morte de propósito, morte de destino. Porque existem forças que desejam matar o seu chamado, sufocar sua voz, aprisionar sua missão antes mesmo de ela florescer. Mas a palavra que chega até você hoje é fogo que queima as correntes. É espada que separa a verdade da mentira. É luz que expulsa toda a escuridão. Entenda, isso não é entretenimento. Não é um vídeo qualquer que você ouve enquanto faz outra coisa. Esta é a trombeta soando sobre sua vida. É a trombeta que acorda os guerreiros, que desperta os profetas, que chama os anjos para a batalha. Você não pode ouvir e ficar parado. Você não pode ouvir e continuar o mesmo, porque a cada frase algo está sendo ativado dentro de você. Algo que estava adormecido há anos. Algo que esperava este exato momento para se levantar. Este é o instante em que o destino pressiona o botão final. Ou você se levanta, ou será engolido pela mediocridade do mundo. E eu já sei sua resposta. Porque você não teria sido trazido aqui se fosse desistir. Você vai se levantar. A mensagem que chega até você é pesada, porque é eterna. Não nasceu na mente de homens, nasceu no coração de Deus. Não foi moldada pelo vento, foi escrita em pedra espiritual. É como fogo que não se apaga, como rio que não seca. Cada palavra é semente e espada ao mesmo tempo. Semente para plantar futuro, espada para cortar cadeias. Você sente isso no seu corpo agora. Sente que não é apenas som, é vibração, é pulsação, é o próprio Espírito testificando em você. Escute, porque é agora ou nunca. O peso desta palavra é tão grande porque ela confronta o que você acreditava sobre si mesmo. Você achava que era fraco, mas Deus disse: você é forte. Você pensava que não tinha voz, mas o céu decreta: sua voz é fogo que consome. Você acreditava que estava sozinho, mas o exército de anjos está ao seu redor agora mesmo. O que parecia silêncio era preparação. O que parecia abandono era treinamento. O que parecia derrota era estratégia. E agora tudo se conecta. Agora tudo faz sentido. Agora você enxerga que nada foi por acaso. Cada lágrima era tijolo. Cada dor era cimento.
cada noite sem sono era a espada sendo forjada. Hoje, essa espada está em sua mão. Use-a. Não brinque com esta revelação. Não a trate como mais uma motivação passageira. Não. Este é o momento que divide quem vai avançar e quem vai retroceder. Este é o teste final. Muitos ouviram mensagens parecidas, mas não resistiram. Muitos começaram bem, mas caíram na metade do caminho. Mas você não é muitos. Você é único. Você é escolhido. E este chamado exige decisão imediata. O Espírito está dizendo: levante-se, abra a boca, declare vitória, não espere mais. Se você esperar, perde. Se você calar, perde. Mas se você declarar, ativa. Se você acreditar, conquista. Se você avançar, já venceu. Há algo queimando em você agora. É o Espírito mostrando que esta não é uma palavra comum. É um selo, é uma marca que ninguém pode apagar. Por isso tantos têm inveja. Por isso tantos querem sua queda. Eles não têm o que você tem. Eles não carregam o que você carrega. Eles perguntaram a todos sobre você, buscando fraquezas, procurando brechas, mas só ouviram uma resposta: ele é o melhor, ela é o melhor. Isso os enlouqueceu, porque sabiam que era verdade. Mesmo odiando, foram forçados a reconhecer. E agora eles se mordem de raiva. Agora eles planejam contra você. Mas é tarde demais. Você já está coberto, você já foi levantado, o decreto já foi dado. Ouça. Cada vez que você abre a boca para declarar a palavra, o inferno treme. Cada vez que você diz, eu sou escolhido, muralhas invisíveis desmoronam. Cada vez que você clama, eu não serei vencido, os céus respondem com trovões. O que parece apenas som aos ouvidos humanos é, no mundo espiritual, armas disparando, correntes quebrando, portas se abrindo. Não subestime o que sai da sua boca. Não pense que são frases soltas. São decretos divinos. São flechas de fogo. São raios de luz. E é por isso que esta mensagem é urgente, porque sua boca é a arma que define se você reina ou se você perde. E você não vai perder. Você sente a pressão aumentar. É porque a glória está próxima. É porque o inferno sabe que perdeu. Eles estão desesperados. Eles lançam distrações, confusão, ataques. Eles fazem você pensar que é azar, que é coincidência. Mas não é. É guerra. Guerra espiritual. E você é o alvo, porque você é perigoso demais. Você ameaça demais. Você é raro demais. Eles não conseguem aceitar que alguém como você tenha sobrevivido a tudo o que sobreviveu. Eles não entendem porque ainda está vivo. Mas eu digo a você, está vivo porque o céu precisa de você agora. Está vivo porque o propósito não terminou. Está vivo porque é impossível a escuridão apagar a chama que Deus acendeu. Respire fundo agora. Sinta. Cada célula do seu corpo sabe que é verdade. Cada batida do seu coração confirma: eu fui chamado para isso. Eu não sou qualquer um. Eu não sou o resto. Eu não sou erro. Eu sou escolhido. Diga isso. Repita. Declare. Quanto mais você repete, mais o mundo espiritual se move. Quanto mais você fala, mais o céu se alinha. Não é exagero, é lei, é decreto, é realidade invisível se tornando visível. E esta é a razão de eu dizer: não espere até amanhã. Não espere sentir coragem. Faça agora, declare agora, ative agora. Porque o tempo acabou, porque a hora é esta, porque não haverá segunda chance. Você precisa entender algo que muitos ignoram. A vida e a morte estão no poder da língua. Não é metáfora, não é poesia, não é apenas sabedoria humana. É lei espiritual. É decreto eterno, escrito em Provérbios 18:21. A língua cria mundos ou destrói mundos. A língua levanta reinos ou derruba reinos. O que você diz molda o que você vive. E é por isso que você, escolhido, não pode brincar com as palavras. Não pode desperdiçar sua boca com murmúrios, queixas ou maldições. Sua voz carrega autoridade que os céus respeitam e que o inferno teme. Pense, desde o princípio, a palavra foi um instrumento de criação. Deus disse, haja luz, e a luz explodiu. Ele não pegou ferramentas, não moldou com as mãos primeiro, ele falou,
ele declarou. E o universo obedeceu. A criação inteira nasceu de uma palavra liberada. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Isso significa que dentro de você existe a mesma capacidade criadora. Quando você fala, algo nasce. Quando você declara, algo se move. Quando você profetiza sobre sua própria vida, você ativa leis invisíveis que obedecem ao som da sua voz. Por isso o inimigo tenta calar você. Ele sabe que se você começar a falar, se começar a declarar vitória, se começar a liberar vida com sua boca, ele está derrotado. Ele sabe que não pode suportar o peso da sua confissão. Então ele planta dúvida, ele coloca vergonha, ele faz você acreditar que sua palavra não tem valor. Mas veja, até agora, cada palavra negativa que você falou se cumpriu. Você disse, não vou conseguir, e não conseguiu. Você disse, ninguém me ama, e sentiu solidão. Você disse, tudo dá errado para mim, e as portas se fecharam. Não percebe? Isso já é prova do poder da sua boca. Se até as palavras de derrota criaram realidade, imagine o que acontecerá quando você começar a liberar palavras de vida, palavras de fé, palavras alinhadas com o céu. Eu pergunto, que tipo de vida você quer viver? Uma vida de fracasso repetido, alimentada por murmúrio e medo? Ou uma vida de abundância, construída sobre declarações de vitória? Não existe meio termo, não existe neutralidade. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente, e cada semente dá fruto. Se planta morte, colherá morte. Se planta vida, colherá vida. Não importa se você acredita ou não, a lei espiritual das palavras não depende da sua aceitação, ela simplesmente opera. Você já está vivendo os frutos do que declarou no passado, e o futuro que vem será fruto do que você declarar hoje. É por isso que eu digo, pare agora de repetir frases que amaldiçoam você, pare de reforçar mentiras sobre quem você é. Não diga mais, sou fraco, porque a palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Não diga mais, não tenho saída, porque a palavra diz, eu sou o caminho. Não diga mais, ninguém me vê, porque o céu grita, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Cada vez que você fala o contrário do que Deus declarou, você levanta muralhas contra si mesmo. Mas cada vez que você concorda com a voz do céu, você destrava portais que ninguém pode fechar. Você sente isso no coração agora? Sente o peso aumentar? É porque sua boca é chave. Sua boca é portão por onde passam bênçãos ou maldições. E você, escolhido, não pode permitir que palavras vazias destruam aquilo que foi escrito para você. Seus inimigos já sabem que não podem tocá-lo diretamente, então tentam enganar você para que use sua própria boca contra si mesmo. Eles riram, disseram que você não tinha poder, mas no fundo sempre temeram sua voz, porque sua voz é decreto, sua voz é código espiritual, sua voz é como trovão no reino invisível. Quando você fala, os céus se alinham. Quando você fala, os anjos se movem. Quando você fala, cadeias caem. E por isso, eles morrem de medo de você perceber quem você realmente é. Agora eu lhe digo, acorde, desperte, não brinque mais com isso, não desperdice mais um segundo pronunciando derrota, não aceite mais a mentira de que sua palavra não vale nada. Cada sílaba que sai da sua boca carrega o poder de vida ou morte. Você é como uma tocha acesa no meio da escuridão. Quando abre a boca, o fogo se espalha. Pode queimar tudo ao redor ou pode aquecer e iluminar. A escolha é sua. Mas uma coisa é certa, não há neutralidade. Ou você fala para criar, ou você fala para destruir. Então hoje eu declaro sobre você, sua voz será afinada com a palavra de Deus. Sua língua será como espada que corta correntes. Seu decreto será como flecha de fogo contra o inimigo. E você começará a ver mudança. Portas que pareciam fechadas se abrirão quando você declarar. Cadeias que pareciam inquebráveis se romperão quando você ordenar. Enfermidades que pareciam permanentes vão retroceder quando você levantar sua voz e liberar cura. Você não é vítima, você é autoridade. Você não é sombra, você é a luz. Você não é eco, você é trombeta. Trombeta que desperta, trombeta que sacode, trombeta que anuncia vitória. Então repita agora, em voz alta, sem medo. Eu sou vida, não morte. Eu sou bênção, não maldição. Eu sou cabeça, não cauda.
Eu sou escolhido, não rejeitado. Quanto mais você fala, mais o mundo espiritual se move. E você vai sentir peso sair, vai sentir a atmosfera mudar, vai sentir energia diferente fluir em você, porque você ativou, porque você entendeu, porque você tomou posse. Sua boca é seu maior tesouro e a partir de hoje será instrumento de criação e não de destruição. Você precisa compreender por que sua palavra é tão perigosa para as trevas. Não é apenas porque você fala com emoção. Não é apenas porque acredita muito. É porque você carrega a imagem e a semelhança do Criador. Desde o início, quando o universo ainda era vazio, escuro, sem forma, uma voz ecoou: haja luz. E a luz rompeu nada. A luz invadiu o caos. A luz se levantou contra as trevas. Não houve negociação, não houve resistência, não houve demora. Bastou uma palavra, uma declaração, e tudo mudou. Escolhido, você carrega essa herança. Você foi feito com esse DNA espiritual. Isso significa que suas palavras não são pequenas, não são inocentes, não são neutras. Cada palavra que sai da sua boca tem peso de eternidade. Você pode não ver, mas o mundo invisível responde a cada sílaba. Por isso, Jesus advertiu em Mateus 12, 36 a 37. De toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você percebe o peso disso? Não é apenas sobre o que você faz, é sobre o que você diz. O céu e o inferno anotam. Cada palavra é registrada. Cada frase é uma semente. E sementes sempre dão fruto. E aqui está o segredo que poucos aceitam. Não existe palavra sem consequência. Toda palavra é uma chave. Ou abre a porta da bênção, ou abre a porta da maldição. Ou aproxima você da promessa, ou aproxima você do abismo. Você não pode brincar com isso. Você não pode desperdiçar a boca com fofocas, com queixas, com insultos. Sua boca é altar, sua boca é espada, sua boca é coroa. Quando você a usa mal, você se sabota. Quando você a usa bem, você reina. Olhe para Gênesis outra vez. Deus não disse, talvez haja luz. Ele não disse, seria bom se houvesse luz. Ele disse com autoridade, haja. E a criação se curvou. Ele não usou se, não usou dúvida, usou decreto, usou convicção. E essa é a responsabilidade que está sobre você. Suas palavras precisam carregar autoridade. Não podem ser palavras vazias, não podem ser palavras frouxas. Precisam ser decretos alinhados com o céu. Quando você fala, não pode recuar. Quando você declara, não pode duvidar. Porque cada palavra sua é semente plantada no campo espiritual. E toda semente gera colheita, boa ou má. Por isso, se até agora você usou a boca para lançar sementes de morte, arrependa-se. Peça perdão. Declare vida sobre cada área onde lançou destruição. Diga, eu cancelo toda palavra negativa que saiu da minha boca. Eu declaro vida onde antes declarei morte. É possível restaurar, porque a graça cobre você. Mas não continue jogando fora o poder que lhe foi dado. Não continue desperdiçando o dom mais precioso. Capacidade de criar com palavras. Isso é o que diferencia você. Isso é o que faz de você uma ameaça. Isso é o que confirma que você é realmente escolhido.
E lembre-se, toda vez que abre a boca, você está ou construindo um altar a Deus ou construindo um altar às trevas. Não existe neutralidade. A cada conversa você decide a quem serve. A cada frase você declara quem governa a sua vida. Por isso, não subestime o silêncio, porque há momentos em que a maior vitória é calar. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a sua boca preserva a sua vida. Às vezes, sua proteção não está em falar mais, mas em falar menos. Não em gritar, mas em esperar. Não em reagir, mas em confiar. Até Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio, porque sabia, nem toda palavra vale a pena. Nem toda resposta merece ser dada. O silêncio pode ser espada, tão afiada quanto o grito. Você já percebeu como os seus inimigos tentam provocar você? Eles querem sua reação. Eles querem que você libere palavras impensadas. Eles sabem que se conseguirem arrancar uma frase de derrota da sua boca, já terão vencido metade da batalha. Mas você não vai dar esse prazer a eles. Você vai segurar, você vai esperar. Você vai liberar apenas palavras que carregam vida, fé, vitória. Porque cada vez que você declara a palavra do céu, você constrói muralhas de fogo ao seu redor. E cada vez que se cala no momento certo, você desarma armadilhas invisíveis. Esse é o segredo do escolhido. Saber quando decretar e quando se calar. Então guarde isso em sua mente. Toda palavra é uma semente, e cada semente carrega um futuro. Se você quer colher abundância, semeie abundância com a boca. Se quer colher paz, semeie paz com a boca. Se quer colher vitória, declare vitória com a boca. Se quer colher honra, libere honra com a boca. Não existe outro caminho, não existe atalho. É simples, mas é absoluto. Você planta com palavras, você colhe com realidade. Essa é a lei eterna. Essa é a lei dos escolhidos. E é por isso que hoje você precisa decidir. De agora em diante, sua boca só será fonte de vida. Sua boca só será canal de luz. Sua boca só será instrumento de criação. Escolhido, não esqueça, você é a imagem do Criador. Você não carrega apenas carne e ossos. Você carrega a centelha da palavra eterna. Quando fala, o universo responde. Quando decreta, o mundo espiritual se curva. Quando declara, as trevas recuam. Essa é sua herança. Essa é sua responsabilidade. E é por isso que você não pode se misturar. Não pode se perder em palavras inúteis. Sua boca é santa. Sua boca é separada. Sua boca é coroa que ninguém pode tirar. Escolhido, agora chegamos ao campo de batalha mais perigoso de todos. Não é o campo onde os inimigos zombam de você. Não é o lugar onde eles conspiram contra você. Não é a arena onde eles tentam expor você. O campo mais mortal está dentro da sua própria mente. É aí que a guerra é travada. É aí que os demônios tentam plantar sementes. É aí que as palavras que você repete em silêncio se transformam em correntes invisíveis que paralisam sua vida. Quantas vezes você já disse para si mesmo, eu não sou bom o suficiente? Quantas vezes você repetiu, eu sempre erro? Quantas vezes sua boca murmurou, isso nunca vai dar certo para mim? Essas frases parecem pequenas, parecem apenas desabafos, mas são veneno espiritual. São maldições que você mesmo lança sobre sua caminhada. O inimigo não precisa levantar espada quando consegue colocar você para lutar contra si mesmo. E é exatamente isso que ele tenta: transformar você em seu próprio algoz, transformar sua boca em arma contra o seu destino. Mas hoje o véu cai. Hoje a mentira é exposta. Você precisa enxergar.
Toda vez que diz, não consigo, você constrói um muro que o separa da vitória. Toda vez que afirma, sou fraco, você entrega a sua coroa. Toda vez que sussurra, ninguém me ama, você alimenta as trevas que querem engolir seu coração. Mas a verdade é outra. A verdade está escrita. A verdade já foi decretada pelo céu. A verdade é que você pode todas as coisas naquele que fortalece você. A verdade é que você foi feito de forma assombrosa e maravilhosa. A verdade é que nenhuma arma forjada contra você prosperará. A verdade é que você é mais que vencedor. Veja a diferença. O mundo diz, você não tem valor. Mas a palavra declara, antes que você fosse formado no ventre, eu já te conheci. O inferno grita, você não tem força. Mas o céu responde, diga ao fraco, eu sou forte. A mente sussurra, você vai falhar de novo. Mas o espírito sopra, maior é o que está em você do que está no mundo. Você percebe? É escolha, é decisão. Você pode concordar com as trevas e viver em derrota. Ou pode alinhar sua boca ao céu e viver em vitória. Não há meio termo. A batalha interna é real. Você já sentiu. É quando deita a cabeça no travesseiro e as vozes começam. Você nunca vai sair dessa. É quando olha para o espelho e ouve. Você não é suficiente. É quando vê os outros prosperando e pensa. Nunca vai chegar a minha vez. Essas vozes são ecos do inferno tentando ocupar seu templo. Mas hoje você recebe autoridade para expulsá-las. Hoje você levanta a espada da palavra e corta esses sussurros pela raiz. Hoje você se levanta para declarar, eu sou filho do Altíssimo, eu sou separado, eu sou escolhido. Nada e ninguém pode roubar meu destino. E não basta apenas silenciar as vozes, é preciso substituí-las. É preciso preencher o espaço vazio com declarações vivas. Se antes você dizia, não posso, agora você declara, tudo posso naquele que me fortalece. Se antes você dizia, não tenho valor, agora você declara, eu sou obra-prima, feito de forma maravilhosa. Se antes você dizia, não há saída, agora você proclama, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cada vez que substitui uma mentira por uma verdade, você reprograma o mundo espiritual ao seu redor. Você reconstrói o templo, você ergue muralhas de fogo. Você ativa códigos que já estavam dentro de você, esperando apenas sua voz para despertar. Essa é a disciplina dos escolhidos. Não permitir que a boca seja instrumento de autodestruição. Você não pode se dar ao luxo de repetir as frases que o inimigo sopra. Você não pode se permitir ser cúmplice da sua própria queda. Você precisa ser boca profética sobre si mesmo. Precisa ser profeta da sua própria vida. Precisa abrir a boca e decretar o que o céu já escreveu. Porque se você não fizer, ninguém fará no seu lugar. É você, sempre foi você, sempre será você. Lembre-se, até Davi, antes de enfrentar Golias, declarou vitória. Ele não entrou em silêncio, não murmurou dúvida. Ele proclamou, hoje o Senhor me dará vitória sobre você. Antes mesmo da pedra voar, a boca já havia decretado. Esse é o segredo, essa é a chave. Não espere a vitória para declarar. Declare para ativar a vitória. A boca vai antes, a boca abre caminho, a boca chama o milagre e o milagre vem. Por isso, a partir de hoje, toda vez que a mente sussurrar fraqueza, responda com palavra. Toda vez que o coração pesar em tristeza, responda com promessa. Toda vez que as circunstâncias gritarem derrota, responda com decreto. Não se cale, não aceite, não se curve, abra a boca, declare, substitua. E você verá, vai sentir a atmosfera mudar, vai sentir forças invisíveis sendo deslocadas, vai perceber que o peso sai, que a mente clareia, que o coração se fortalece, porque a palavra é viva, porque a palavra é espada, porque a palavra é fogo. Escolhido, esta é sua missão agora, vencer a guerra dentro de si. Não há inimigo mais perigoso do que a voz interna programada para a sua queda. Mas você já tem a arma, você já tem a palavra, você já tem o decreto. Então use sem medo, use sem parar, até que cada pensamento se curve, até que cada mentira seja destruída, até que cada célula do seu corpo reconheça: eu sou o escolhido, eu sou a resposta, eu sou o decreto vivo do céu na terra. Escolhido, chegou a hora de entender o segredo que derruba gigantes. Porque não é espada, não é armadura, não é estratégia humana. É palavra de fé.
é declaração carregada de fogo. Veja Davi diante de Golias. O exército inteiro estava paralisado de medo. Homens treinados, soldados experientes, guerreiros fortes, todos tremiam diante do gigante. Mas um jovem, sem espada, sem armadura, sem prestígio, abriu a boca e declarou: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Antes de a pedra voar, antes de o gigante cair, a boca já havia decretado a vitória. Você entende? A vitória não começou com a pedra, começou com a palavra. E esse é o código dos escolhidos: declarar antes de ver, proclamar antes de tocar, decretar antes de sentir. O mundo ensina: veja para crer. O céu decreta: creia, declare e então verá. É assim que você ativa milagres. É assim que você derruba gigantes invisíveis. É assim que você toma posse do impossível. Porque a boca libera o decreto que o mundo espiritual não pode ignorar. Agora olhe para a sua vida. Quantos gigantes têm se levantado contra você? Doença que tenta roubar sua saúde, dívida que sufoca sua paz, medo que paralisa seus passos, relacionamentos quebrados que drenam sua alegria. Cada um desses gigantes se apresenta como Golias diante de você, rindo, zombando, dizendo que você não tem chance. Mas hoje você vai agir como Davi. Hoje você vai levantar a cabeça e declarar: este gigante cairá. Hoje é o dia da minha vitória. Nada pode me deter. Eu sou mais que vencedor. Sinta a atmosfera mudar. Sinta o peso se quebrar. Sinta as correntes caírem. Você acabou de ativar. Você acabou de mover exércitos invisíveis. Você acabou de decretar algo que os seus reconhecem e que o inferno não pode ignorar. A boca libera o decreto que o mundo espiritual não pode ignorar. Agora, olhe para a sua vida. Quantos gigantes têm se levantado contra você? Doença que tenta roubar sua saúde, dívida que sufoca sua paz, medo que paralisa seus passos, relacionamentos quebrados que drenam sua alegria. Cada um desses gigantes se apresenta como Golias diante de você, rindo, zombando, dizendo que você não tem chance. Mas hoje você vai agir como Davi. Hoje você vai levantar a cabeça e declarar: este gigante cairá. Hoje é o dia da minha vitória. Nada pode me deter. Eu sou mais que vencedor. Não importa se ainda sente dor. Não importa se a conta ainda está negativa. Não importa se o medo ainda tenta sussurrar. A boca precisa ir primeiro. A declaração precisa abrir o caminho. A palavra precisa ativar a promessa. Ouça o que está escrito. Isaías 53:5 declara que, pelas suas feridas, nós fomos curados. Isso significa que a cura já foi decretada. Você não precisa pedir como quem implora. Você precisa declarar como quem já possui. Abra a boca e diga: eu sou curado. Eu sou livre. Minha saúde é restaurada. Filipenses 4:19 afirma: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Então não declare escassez, declare abundância. Diga: eu tenho mais do que suficiente. O céu provê, as portas financeiras estão abertas. 2 Timóteo 1:7 diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Então não aceite mais ser escravo do pavor. Declare: eu tenho coragem, eu tenho paz, eu tenho domínio próprio. Perceba a diferença. Enquanto o mundo olha para o gigante e treme, o escolhido olha e declara. Enquanto o mundo se esconde, o escolhido fala. Enquanto todos dizem: é impossível, o escolhido diz: já é meu, já aconteceu, já está feito. E o gigante cai, sempre cai. Não porque você é mais forte, não porque você tem mais recursos, mas porque a palavra alinhada com o céu é mais letal que qualquer espada. É decreto que não volta vazio. É flecha que nunca erra o alvo. E saiba, quando você comece a declarar vitória, muitos vão rir, vão dizer que enlouqueceu,
vão dizer que está sonhando alto demais, vão chamar você de tolo. Mas lembre-se, também riram de Davi, também zombaram dele, também disseram que era impossível. Mas foi exatamente aquele que eles desprezaram que derrubou o gigante. É sempre assim. O escolhido parece fraco, parece improvável, parece insignificante, até abrir a boca, até liberar a palavra, até ativar o decreto. E então tudo muda. Escolhido, agora é sua vez. O gigante que está diante de você não é maior que a palavra que sai da sua boca. A doença não é maior que o sangue de Cristo. A dívida não é maior que o Deus que abre rios no deserto. O medo não é maior que o Espírito que habita em você. Nenhuma muralha pode resistir a uma boca que declara fé. Nenhuma corrente pode suportar o som de um decreto alinhado ao céu. Nenhum inimigo pode permanecer de pé quando você abre a boca e diz: eu sou o escolhido, eu sou vitorioso, eu sou filho do Deus Altíssimo. Repita agora, diga em voz alta: este gigante cairá. Hoje é o dia da minha vitória. Nada pode me deter. Eu sou mais que vencedor. Sinta a atmosfera mudar, sinta o peso se quebrar, sinta as correntes caírem. Você acabou de ativar, você acabou de mover exércitos invisíveis. Você acabou de decretar algo que os céus reconhecem e que o inferno não pode ignorar. A boca saiu, o decreto foi liberado e o gigante já começou a cair. Não espere para ver, não espere para sentir. Declare agora, porque a palavra é a semente que gera o milagre. Porque o decreto é a chave que abre a porta. Porque sua boca é a arma que destrói gigantes. Você não está pedindo vitória, você está declarando vitória. Você não está implorando milagre, você está ativando milagre. Você não está esperando mudança, você está criando mudança. É diferente, é poderoso, é definitivo. E lembre-se, se Golias caiu diante de uma declaração de fé, todos os gigantes da sua vida cairão também. Não importa o tamanho, não importa a força, não importa o tempo. A palavra sempre vence, o decreto sempre cumpre, o escolhido sempre prevalece. E você agora está tomando posse dessa mesma unção. Abra a boca, declare, ative, porque a vitória já é sua. Escolhido, você já percebeu como sua boca é poderosa. Já entendeu que ela cria, que ela derruba gigantes, que ela ativa milagres. Mas agora precisa compreender outra dimensão, o perigo de não disciplinar a língua. Porque se a boca é espada, também pode ser fogo. E fogo, quando não controlado, destrói tudo ao redor. Tiago 3, 5 ao 6 diz: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. Você entende? Uma frase mal colocada pode incendiar relacionamentos, pode arruinar reputações, pode destruir destinos. É por isso que o escolhido precisa aprender não apenas a falar, mas também a calar. Provérbios 13:3 declara: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios terá perturbação. Quantas vezes você já sofreu porque falou demais? Quantas vezes revelou segredos antes da hora? Quantas vezes se defendeu quando deveria ter esperado? Quantas vezes liberou palavras de raiva e depois se arrependeu? O inimigo sabe disso. Ele sabe que não consegue parar sua unção, então tenta provocar você para que use sua boca contra si mesmo. Ele planta situações, provocações, pessoas que zombam de você apenas para arrancar uma frase destrutiva dos seus lábios. Porque uma única frase pode abrir brechas espirituais enormes. Mas hoje você recebe disciplina. Hoje você recebe consciência. Hoje você aprende que às vezes a maior vitória não está em falar, mas em calar. Há momentos em que o silêncio é mais poderoso que 1000 argumentos. Há situações em que a resposta certa é nenhuma resposta. E isso não é fraqueza, é estratégia espiritual. Eclesiastes 3:7 diz: há tempo de calar e tempo de falar. O escolhido sabe discernir. O escolhido sabe esperar. O escolhido não reage por impulso. Ele observa, ele ouve, ele guarda. E quando fala
fala como trombeta, mas quando se cala como muralha. Veja o exemplo de Jesus diante de Pilatos. Acusado injustiçamente, zombado, provocado, ele tinha todo o poder para responder, mas escolheu o silêncio. E aquele silêncio não foi derrota, foi vitória, foi domínio próprio, foi autoridade suprema, porque quem realmente governa não precisa provar nada. Quem tem coroa não precisa gritar para ser reconhecido. Quem carrega a unção não precisa se justificar diante de zombadores. O silêncio foi a arma que desarmou os acusadores. O silêncio foi a espada invisível que expôs a fraqueza deles. E esse mesmo Espírito está sobre você. Escolhido, você precisa aprender a guardar sua boca. Nem todos merecem ouvir seus planos. Nem todos estão prontos para as suas revelações. Nem todos podem suportar o peso do que você carrega. Abra a boca no tempo errado e seu próprio destino pode ser comprometido. José contou os seus sonhos para os irmãos e foi jogado no poço. Sansão revelou o seu segredo para Dalila e perdeu a força. Você entende? Não é que o sonho ou a força deixaram de existir, é que a boca abriu no tempo errado e o inimigo se aproveitou. Não cometa o mesmo erro. Proteja o que Deus deu a você. Guarde segredos até que o céu diga: agora é hora. Use silêncio como escudo. Isso é disciplina. Isso é maturidade espiritual. Não é apenas declarar vitória, mas saber quando declarar. Não é apenas liberar palavras, mas também retê-las. Porque cada palavra é uma semente, e sementes não podem ser lançadas em qualquer solo. Você precisa escolher o terreno. Você precisa proteger o que planta. Você precisa discernir quando falar e quando se calar. Essa é a diferença entre o escolhido que avança e o tolo que se sabota. E não se engane, o silêncio também fala. O silêncio pode gritar mais alto que palavras. Quando você não reage às provocações, você declara: eu sou maior que isso. Quando você não responde às críticas, você proclama: minha identidade está segura. Quando você não desperdiça energia discutindo, você decreta: meu foco está no destino, não nas distrações. O silêncio é a linguagem da autoridade. O silêncio é a marca dos que sabem quem são. O silêncio é a muralha que protege o escolhido até que chegue o tempo certo de falar. Por isso, a partir de hoje, discipline sua boca. Não fale por impulso. Não responda por raiva. Não confesse derrota por emoção. Treine sua língua para o céu. Guarde seus lábios como quem guarda tesouro, porque sua boca é coroa, e coroa não pode ser jogada ao chão. Há palavras que você nunca mais poderá dizer. Há frases que não podem mais sair da sua boca, porque você não é qualquer um. Você é escolhido. Você é porta-voz do céu. Você é instrumento vivo. Sua boca é altar, não lixeira. Sua língua é espada, não brinquedo. Sua voz é decreto, não desabafo vazio. E lembre-se, guardar a boca não é covardia, é sabedoria. Silenciar não é perder, é vencer sem lutar. Esperar não é fraqueza, é estratégia. Escolhido, o mundo quer ver você reagir. O inferno quer ouvir você explodir. Mas o céu espera que você se cale no momento certo, para que sua palavra saia apenas quando for lâmina certeira. A disciplina da língua será sua maior arma, e o silêncio, quando usado com sabedoria, será a sua coroa invisível. Escolhido, agora chegamos ao fim desta mensagem. Mas o que está sendo liberado sobre você não termina aqui. Na verdade, começa aqui. Tudo o que você ouviu até agora não é teoria, não é inspiração passageira. É convocação, é chamado, é decreto eterno. Você carregou este peso por anos sem entender. Você passou noites em silêncio, sentindo que algo maior pulsava dentro de você. Hoje o mistério foi revelado. Você é a boca do céu na terra. Você é a trombeta que desperta. Você é a espada que corta. Você é o decreto vivo. E sua responsabilidade é eterna. Lembre-se, a palavra declara que cada palavra sua é semente. Cada frase que sai da sua boca constrói ou destrói. Você já entendeu o poder, já aprendeu a disciplina, já foi treinado na guerra interior. Agora é hora de assumir de vez o seu posto. Não mais como alguém que apenas escuta,
mas como alguém que fala. Não mais como alguém que apenas sonha, mas como alguém que decreta. Não mais como alguém que apenas espera, mas como alguém que ativa. Chegou a hora de usar sua voz como nunca antes. Chegou a hora de declarar sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua cidade, sobre sua geração. Este é o chamado final. Não guarde mais silêncio quando o céu manda falar. Não desperdice mais palavras quando o Espírito manda calar. Não aceite mais que sua boca seja usada pelo inimigo. Hoje você consagra seus lábios ao Altíssimo. Hoje você entrega sua língua como instrumento de justiça. Hoje você ergue sua voz não apenas como um indivíduo, mas como escolhido. E quando o escolhido fala, os céus se movem. Quando o escolhido ora, muralhas caem. Quando o escolhido declara, o impossível acontece. Então, feche os olhos agora. Respire fundo. Sinta a presença que envolve você. Não é emoção, é o Espírito confirmando. E ore comigo, declare comigo, repita com fé. Senhor, eu consagro a minha boca a Ti. Purifica meus lábios. Lava minha língua com fogo do Teu altar. Que cada palavra que eu falar seja vida, seja luz, seja decreto do céu. Eu rejeito toda a palavra negativa que já declarei. Eu cancelo toda a maldição que lancei contra mim mesmo. Eu declaro vida, eu declaro vitória, eu declaro abundância. Eu declaro que sou escolhido, separado, protegido e ungido. A partir de hoje, minha boca será instrumento de criação e não de destruição. Amém. Você sente isso? Você sente a atmosfera mudar? É porque acabou de acontecer. O céu ouviu, o decreto foi liberado, as correntes foram quebradas, o peso foi removido. A boca, que antes foi usada para murmurar, agora será usada para decretar. A língua, que antes liberava morte, agora será fonte de vida. Os lábios, que antes se abriram para a maldição, agora só se abrirão para a bênção. Você não é o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. E este é o próximo passo. Não guarde esta chama apenas para você. Espalhe, compartilhe. Que outros ouçam, que outros recebam, que outros despertem. Porque a missão do escolhido não é apenas carregar a coroa, mas multiplicar luz. Quando você compartilha, você planta sementes em outros. Quando você testemunha, você abre portais para milagres em outras vidas. Quando você libera esta mensagem, você se torna canal vivo de transformação. Então eu digo, se esta palavra falou com você, escreva amém nos comentários. Testifique com sua boca, confirme com sua declaração pública. Não se esconda, não tenha vergonha. Quem é escolhido não se cala. Quem é escolhido, confirma em voz alta. E mais, inscreva-se, permaneça conectado, porque esta jornada não termina. Cada mensagem é mais uma espada, mais uma chave, mais uma trombeta para a sua vida. Você não pode parar aqui. Este é apenas o início de uma revolução espiritual. Escolhido, levante-se, abra a boca, declare todos os dias, ore sem cessar. Fale como quem tem coroa, silencie como quem governa, caminhe como quem já venceu. Porque a verdade é esta: você já venceu, você já foi coroado, você já é a ameaça que eles temem. Eles riram, mas agora se envergonham. Eles zombaram, mas agora se calam. Eles tentaram apagar, mas agora sua luz brilha mais forte. Você é a prova viva de que a palavra nunca volta vazia. E eu digo mais uma vez, para que nunca esqueça: você é o escolhido. Você é a resposta. Você é o decreto do céu na terra. Nada pode parar você. Nada pode calar você. Nada pode roubar o que já é seu. Vá, fale, declare, ore, compartilhe, porque esta é a sua missão. Esta é sua guerra, este é o seu destino, e a vitória já está decretada em seu nome.